Fala galera do oitavo ano, esse aqui é o professor de História de vocês e dessa vez vamos dar uma complementação do assunto que terminamos. Terminamos o nosso livro, terminamos todos os assuntos e hoje será um dia apenas de complementação de assunto. Vamos reforçar um assunto exclusivo, não é um assunto todo, mas um assunto exclusivo. E aí a gente vai falar de revolução e independência dos Estados Unidos, certo? E aí vamos entender um pouco do contexto, vamos entender um pouco de tudo que aconteceu naquela época. E aí eu quero dar ênfase, quero dar exclusividade aos três pilares que fizeram com que a América do Norte ficasse independente. E aí, o contexto histórico já disse naquela época, já disse na outra aula, né? Naquela época a gente tinha muita exploração da parte da coroa inglesa. E aí, vamos entender os principais motivos, vamos enfatizar, vamos entender exclusivamente os principais motivos para que houvesse a revolução, para que houvesse a independência, a luta por independência. E aí, vamos dar início, tá bom? Se você quiser pegar seu livro, fica à vontade para você nos acompanhar, me acompanhar. Se você quiser pesquisar também, fica à vontade. Beleza? E aí vamos lá entender a formação dessas três leis. As três leis que foram o estopim da revolta, o estopim da insatisfação, da revolta da população inglesa que estava na América do Norte, que era chamada os colonos, para a coroa inglesa. E aí vamos entender um pouco dessas três leis, entender que elas foram bastante importantes, elas foram os principais pilares para que houvesse essa guerra, uma guerra civil, uma guerra muito sangrenta, onde houveram muitas divergências e batalhas daquela época e lutas, e claro, com a vitória da América do Norte. Os colonos foram vencedores nessa guerra, mas vamos já continuidade. Primeira lei era chamada a Lei do Açúcar. Mas professor, o que é a Lei do Açúcar? Naquela época o açúcar era um produto muito consumido, era um produto muito exportado, importado, onde a economia girava muito forte. E aí os colonos tinham toda a autonomia, tinham uma certa economia, uma certa autonomia na questão das vendas. E aí a Inglaterra intervém na economia do açúcar, uma das maiores produções do mundo da época, onde os colonos tinham sua produção em larga escala. Vocês podem ver aqui nas imagens, né? Era muito forte o trabalho dos colonos. E aí, o que é que vai trazer a revolta da Lei do Açúcar? A Lei do Açúcar foi criada pelos ingleses, e o que é que ele dizia? A Lei do Açúcar obrigava os colonos a comprarem açúcar apenas na Inglaterra e ainda aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho e o café. Ou seja, eles não podiam comprar de fora os produtos e também os impostos aumentaram acerca da compra. Ou seja, quanto maior o imposto, mais eles vão ter que pagar, maior o custo, né? E não só afetou a lei, não só afetou a parte do açúcar, mas também a questão do café, que era um produto muito consumido, e o vinho, que naquela época era também um dos mais consumidos no contexto social. Beleza? Teve a questão também aumentaram os impostos dos produtos mais consumidos, café, vinho, até na questão das roupas também aumentaram os impostos, tá bom? Tudo isso culminou para uma grande satisfação. A Lei do Açúcar, ela foi exatamente isso daí. E aí podemos ver que, infelizmente, se a gente se colocar no lugar deles, no contexto da época, a gente pode entender o grande prejuízo que foi para a sociedade dessa primeira lei. Aí vamos entender um pouquinho da segunda lei, que é a Lei do Selo. O que é a Lei do Selo, professor? Naquela época, para que existisse comércio, para que existisse uma certa comunicação entre os países, era obrigatória a questão do selo, para representar de onde vem aquele lugar. E aí, o que é a Lei do Selo? A gente pode entender que a Lei do Selo, ela foi estabelecida a todos os documentos de circulação. Tudo que atrelava a sociedade que fosse um documento tinha que ter o selo. E aí a colônia inglesa
eles tinham seu próprio selo. Eles estavam querendo independentes, porém a Inglaterra estava atrapalhando. E aí a Inglaterra começou a obrigar os colonos ingleses para que eles pudessem usar o selo inglês, né? E aí a lei do selo é isso. Eles eram obrigados a fazer com que esses selos fossem, porque o selo era sua marca naquela época, também era muito importante. Hoje não tem mais tanta, né? Mas naquela época era muito forte a questão do selo, a questão da comunicação e o que envolvia a sociedade. E para fechar, a última lei, né, que foi uma lei que foi um estopim. Essa lei ela foi o estopim de tudo isso, tá? E aí foi chamada a lei do chá. Vamos ver aqui, ó, o slide lá que representava os selos, tá? E aí vai vir a principal lei que fez com que a revolta começasse, com que a guerra civil se iniciasse, onde todas as pessoas descarregaram todas as suas raivas, as suas revoltas nesse dia. Por quê? É chamada a lei do chá, ou chamada festa do chá. Ela foi muito conhecida como festa do chá também. E aí, por quê, professor? Por que festa do chá? Porque é a lei do chá? Porque é o seguinte: naquela época, o chá era um dos produtos mais consumidos do mundo. E aí, a questão das navegações aconteciam bastante, as importações, e a Inglaterra lucrava muito com a quantidade de chá. E aí, a lei do chá vai ser justamente essa revolta. Por quê? O comércio do chá antes era feito pelos colonos e agora seria feito pelos ingleses. Imagina aí. Os colonos tinham todo o direito de comercializar o chá. E aí a Inglaterra chega, não, vai ser a gente agora. Imagina aí. Quantos desempregados, quantas pessoas ficaram no prejuízo com essa lei. E aí houve muitos protestos, houve muitas revoltas. E aí o que aconteceu? Um dos carregamentos de chá, grandes navios, a Inglaterra tem grandes navios, era muito poderosa. E aí, claro, com essa lei eles sabiam que os colonos iam ficar insatisfeitos. Existiam vários guardas ao redor, né, fazendo aquela guarda. E aí o que é que vai acontecer? Os colonos, em forma de protesto, vai tentar invadir esses navios que estão abarrotados de caixas e mais caixas de chá para venda. E aí eles vão entrar nos navios disfarçados de índios, para que eles não fossem reconhecidos. E aí eles vão entrar nos navios e vão colocar toda a carga de chá no mar, vai jogar tudo no mar. E aí a coroa inglesa vê isso como uma afronta. A coroa inglesa vai ver isso como um grande chamamento a uma guerra. E aí as consequências foram das piores. As consequências foi que vários colonos começaram a se fortificar, vários colonos formaram, a partir da festa do chá, a partir da lei do chá, a partir desse acontecimento, os colonos reuniam seus exércitos. Os colonos conseguiram formar alianças com a França, por exemplo, né? Isso expliquei a aula passada, tá? E aí foi o estopim, a festa do chá foi o estopim para que começasse a guerra civil entre Inglaterra e colonos ingleses e colonos ingleses lutando por independência, para que a Inglaterra parasse de atrapalhar o seu comércio, parasse de cobrar outros impostos e parasse de explorar uma colônia que já estava fortificada, já estava fixa no mundo. Beleza? E aí o porto foi fechado, as navegações pararam porque foi muito forte, né, a questão do prejuízo. Então é isso, galera. As outras informações estão na aula que passou. A aula de hoje é mais essa aula complementar, é mais essa aula para trazer informações, mais detalhes do que a gente não viu na aula passada, porque na aula passada foi mais como posso dizer, foi mais as informações, os pilares, e agora foram mais detalhes do assunto. Beleza? Então é isso. Próxima aula a gente se vê com novos assuntos, com novas informações, e aí
Fechamos com essa imagem aqui, né, com a independência está chamado Estados Unidos. Tá? Os colonos fecham, iniciam a batalha, quase eles vão perder, mas aí eles conquistam a sua independência. E o assunto de toda a independência, do modo geral, está na outra aula, se você quiser conhecer melhor. Beleza? É isso. Deus abençoe vocês e até a próxima.